Salve, salve, molecada! Começando mais um Tá Ligado pela Docton TV e mais uma vez estamos presentes na escola Engenheiro Caldas. A molecada faz barulho aqui ou não? Como sempre, elas fazem barulho e eu me sinto à vontade aqui. E, mano, vocês não sabem o motivo da minha presença aqui hoje. Esse final de semana, essa molecada realizou aqui uma feira de religiões, cara. Eles foram a fundo, estudaram um pouquinho mais e um evento que já tá no calendário escolar chamado... Engenhar! Eles acharam que eu ia arriscar falar errado de novo. Então a primeira coisa que nós vamos perguntar é que a gente temos alunos do 8º até o 3º ano que abordaram aí cerca de 24 religiões. Então, inicialmente, nossa amiga aqui vai começar a falar qual foi a religião abordada. Num esquema aí de reloginho, a gente vai conhecer quais foram as religiões abordadas aí no Engenharte de 2018. Começa os trabalhos aí, senhorita. Bom, a minha turma ficou com o tema do judaísmo. A gente estudou bastante e aprofundamos bastante o assunto, portanto, a gente fez A gente deu 3 exemplos sobre o judaísmo, que foi o Muro das Lamentações, foi o Holocausto, que foi a morte de 6 milhões de judeus aproximadamente. Cara, isso aí foi tenso, hein, meu? Foi. E abordamos também um casamento e fizemos uma festa judaica. Inclusive, eu vi o bolo ali, né? Vocês podem ver aí, ó. Tem o material da galera aqui ainda espalhado. Tudo foi a gente que fez. Inclusive o bolo foi eu que fiz, eu e a minha mãe. Massa, massa. Isso aí, legal. Vamos pra próxima aí, depois a gente cai um pouquinho nas perguntas. E aí, beleza? Qual foi a religião, cara? Essa da mesma O mesmo? Não, vamos pro próximo aí. Nossa sala a gente fez sobre o espiritismo kardecista. A gente meio que tentou representar um pouco sobre a história dele, em algumas partes. E a gente fez o umbral, que seria meio que o purgatório em outras religiões. Sim, sim. Que onde a gente fez foi o Vale dos Suicidas, que foi um lugar mais... Vale dos Suicidas são aqueles que, perante a religião que vocês abordaram, a galera que comete isso aí, eles costumam nem alcançar o céu, né? Eles ficam vagando. Conta um pouquinho dessa parada aí. Tipo, esse Vale dos Suicídios, existem os suicídios diretos e os indiretos, que, por exemplo, a pessoa comia muita, sei lá, coisa que não é saudável. Aí Esses seriam os indiretos, alimentos que não saudáveis, assim, no caso. Vários motivos que causaram uma doença, alguma coisa assim. Aí a gente tentou representar isso, a gente fez a sala de passe, que, tipo, quando a pessoa atingia meio que, tinha consciência sobre os seus atos em sua vida, ele seria resgatado por 2 pessoas, não sei explicar direito aqui, que faziam uma cura nele para alcançar seu... Sim. Poder ser reencarnado, umas paradas assim. Sim. Ou não? Acho que por sim. Aí. Massa, vamos pra próxima então. A nossa sala ficou com o protestantismo. Nós representamos a motivação pela qual ela foi criada. Aí foi o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. A gente dividiu em grupos, cada um falou sobre o tema. A gente estudou bastante sobre o assunto. É muito, né? Porque, inclusive, aqui, acho que em Caratinga mesmo, são dezenas de igrejas protestantes, né? São muitas. Eu acredito que vocês foram os que mais trabalharam aí. Beleza, vamos pro próximo aí, depois nós abrimos as perguntas. A gente ficou com o catolicismo romano. A gente colocou mais coisas da igreja mesmo, como santos, a capela. Foi uma coisa bem simples mesmo e mais explicação. Massa, legal. Catolicismo é algo que, né, já é mais conhecido, né? Tipo assim, é algo que até mesmo a galera tem mais acesso, talvez, né? Ela ainda é a igreja que possui maior número de fiéis ou não? Vocês conseguiram levantar isso? Ainda é. No Brasil, sim, né? Massa, vamos pro próximo aí. A minha sala, a gente falou sobre budismo e foi um grande desafio, porque aqui em Caratinga a gente não tem nenhum templo budista. A gente tem pessoas que praticam, mas não tem um templo, né? Então a gente teve que se envolver bastante na pesquisa e na montagem da sala. Nós dividimos a sala em 2 partes. A primeira foi um jardim, porque o budismo tem uma conexão muito grande, né, com a natureza. Com a natureza, exatamente. E a segunda parte da sala foi o templo. Então a gente tem uns fragmentos do nosso templo aí. Tem a imagem de Buda, os dragões. Sim. A gente pesquisou bastante, a galera ficou bem envolvida. No templo a gente colocou uma aula de yoga, tinha uma professora bem capacitada, foi bem bacana.
E a gente quis trabalhar muito com essa imersão, né? Fazer com que o visitante ficasse imerso naquilo ali, naquele ambiente. Até mesmo porque aqui o contato ele é zero, né, meu? Isso. A gente trabalhou com sensações, a gente usou incenso, a gente quis aproximar as pessoas daquilo ali. Foi bem bacana. Massa, top. Vamos pra próxima aí. O tema da nossa sala foi mitologia grega. Como é um tempo não, gente. Um tema muito aproximado, meio desconhecido, a gente teve que se aprofundar muito no assunto, porque a gente não tinha muita base, mas a nossa sala ela se aprofundou mais nos deuses, nos templos, dividiu a sala, caracterizou os deuses e tudo mais. E diferente sei lá, pelo menos do que nós já ouvimos aqui, a mitologia grega não possui somente um deus, né? Não, são vários, são né, muitos velho? deuses. Na nossa sala a gente colocou Atenas, Zeus, Apolo. A gente procurou destacar alguns, aprofundar, mas não em todos, porque são muitos e não Senão dá. Não dá ficaria conta, por conta, porque... né? O engenharte ficaria por conta da E fora mitologia. que são muitos deuses, a história deles são longas, então não dá para aprofundar muito. A nossa sala, ela ficou com a mitologia egípcia, que são as religiões. É uma religião que não existe mais, é uma religião que já Ela foi morreu. extinta mesmo. E a gente preferiu fazer a gente simulou um teatro dentro de sala que pega mais a área de quando Ísis e Osíris se tornam rei e rainha do Egito e tudo. A gente pegou mais por essa parte. A gente teve que aprofundar muito, porque é uma religião muito misteriosa e que muito pouca gente sabe alguma coisa dela. E, como eu disse, ela já morreu, então não tem como a gente saber muita coisa dela. Mas foi uma coisa que ficou bem legal de trabalhar com ela. Eu imagino, porque é algo que já não existe mais, quer dizer, não tem com quem elaborar pesquisas mais amplas e tal, mas valeu o conhecimento, né, de passar aqui pra galera que visitou e tal. Assim, a galera que visitou, eles, tipo, acharam bacana, pô, essa religião aí, meu. Então, eu acho que sim, porque a fila tava um pouquinho grande para entrar na sala. Massa, legal. Mas todas as turmas ficaram com filas. Eu tive a oportunidade de entrar em 3 só, porque o nosso tempo estava bem corrido no dia das apresentações. Sim. Mas todas as salas ficaram muito boas e tudo. E acho que eles gostaram bastante, porque tudo que a gente tinha para comprovar era só escritas antigas já, que a gente nem sabe se realmente eram verdadeiras ou não. Pode crer. Vamos pro próximo aí. Bom, a minha sala ficou com Wicca e paganismo e a gente optou por fazer a divisão da sala também, só que a gente optou por fazer, mostrar para as pessoas que estavam vindo na feira como é o senso comum, aquilo que todo mundo pensa que é sobre a bruxaria e o que ela realmente é. A gente montou uma caverna dentro da sala e a gente tentou puxar mais para o lado que o pessoal pensa que é satânico e tudo mais. A Wicca sempre teve sempre foi taxado assim como um negócio, não, o negócio sempre é do mal e tal. Sempre esteve né, relacionado. E aí a gente fez um pentagrama dentro da caverna, a gente fez um ritual, que como todo mundo pensa que é, e depois a gente foi realmente mostrar como é a Wicca. E às vezes as pessoas relacionam porque a Wicca ela tem 2 deuses principais, que é a deusa mãe, e o ser Nunus ele tem chifres na cabeça, então automaticamente as pessoas que olham para essa religião assemelham ele ao diabo. Entendeu? Doideira. E a gente mostrou, a partir do ritual, de como é de verdade, aquilo que realmente as pessoas que praticam essa religião buscam, que é sempre estar em contato com a natureza, em contato com seres que eles acreditam, tipo fadas, sereias, duendes. E a gente tentou mostrar isso para o pessoal e tentar desmistificar aquilo que todo mundo pensa. Quebrar aquela barreira, Quebrar né, a barreira do preconceito. Foi uma missão terrível, hein, Grande. cara? Não é? Realmente. Massa, legal. Vamos pra próxima aí. A nossa sala ficou com o tema ameríndios, que é o tema do índio. E a gente chegou até a procurar um índio para já, só que não teve, então ficou tudo por conta nossa. A gente pegou nós mesmos, fez a apresentação e a gente na sala apresentou alguns rituais dele. Explicou o que significava água para eles, tudo fazendo junto rituais que eles faziam. Legal. Vamos pro próximo aí. A
A turma do terceiro ano 1, ela ficou responsável por seitas brasileiras. Sim. Como tem uma diversidade muito grande de seitas brasileiras existentes, a gente tentou resumir algumas em um corredor e a gente focou mais em falar sobre o Vale do Amanhecer, que a gente foi e conheceu. Legal. A gente tinha uma grande dificuldade de retratar um lugar que era gigante em uma sala só, então a gente dividiu a nossa sala em quadrados, onde a gente dividia as etapas do vale lá dentro da sala. Foi sala de trono, sala de indução, sala de cura, mesa evangélica e a linha de passe. Então a gente teve que adequar todo um espaço de uma sala, que era o espaço do vale, que era praticamente gigante. Legal. Vamos pro próximo aí. O nosso foco era vestibular e Enem, por isso a gente deixou o vale mais aproximadamente por meados do início do mês, sendo que todas as outras salas já tinham começado os trabalhos e a gente foi muito no impulso, muito improvisado. A gente conseguiu montar a sala e, para vocês terem uma ideia, o ensaio que a gente foi fazer foi no próprio dia do Engenharte. Uhum. A gente não tinha ensaiado antes, saiu bem melhor do que a gente imaginava. Cara, que legal. Top. Bom, minha sala é o primeiro set e a gente ficou com o hinduísmo. A gente tentou retratar 3 partes, puxando mais para a religião mesmo. Conseguimos montar um templo com altar com Shiva, Ganesha, e depois a gente fez a separação e tudo mais. A gente quis demonstrar também o rio Ganges. Ficou, tipo assim, bastante legal. E depois um casamento. Além, tipo assim, eles não têm só um tipo de casamento, mas aí a gente quis retratar algum e ficou, assim, muito bacana. Legal, massa. Bom, minha sala também é a mesma sala dela, então o tema é igual. E eu acho que foi meio que um desafio para todas as salas retratarem uma religião, porque, tipo, a maioria aqui é católica. Então, para retratar uma religião diferente da nossa e não tratar com preconceito, é sempre difícil. Pegando em base do que nossa amiga falou aqui, é real que em Caratinga, os adeptos aqui a algum tipo de religião, as mais consistentes, são protestantes, são o catolicismo. Temos aqui a galera do Wicca, né, que eu conheço algumas pessoas, e até mesmo das seitas, espiritismo. Mas é o que um brother falou aí também, que no Brasil em si, são as mais procuradas, né? Mas a gente vai abordar isso aí depois, vamos querer saber de vocês aí o motivo e tal. O preconceito, ele é terrível, né, meu? Ele acontece. A gente tentou fazer uma ambientação bem característica para, tipo, emergir quem vinha dentro da religião para a pessoa entender como é. A gente usou incenso também, músicas características e tentamos mostrar alguns deuses. Não dá para mostrar tudo porque é uma religião muito grande, muito diversa, muito densa e muito interessante como um todo. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso. Top, é isso aí, cara. A minha sala é o terceiro ano 2 e a gente ficou com matrizes africanas, no caso, Umbanda e Candomblé. Algumas pessoas da nossa sala conseguiram visitar um terreiro. Aí a gente tentou, tipo, fazer a nossa sala como a gente visitou. Sim. Aí a pessoa entrava e a gente fez toda uma representação. A pessoa entrava e, tipo, eu e mais um amigo meu, a gente se representava a mãe e o pai de santo, que são os guias. Sim. E a gente mostrava para a pessoa todos os orixás que existem nessa religião. E a gente, como existe orixás, todo mês na Umbanda, eles fazem festa para um orixá. Aí a gente escolheu Iemanjá, aí a gente montou uma cachoeira na sala e falamos sobre Iemanjá e cantamos uma música para ela. Legal, massa, isso aí. A próxima aí, ó. Bom, minha sala primeiro 8, a gente ficou com o tema do Islã. O Islã é um tema... A gente quer ver bastante ligado nisso, para não ligar direto ao terrorismo, para não ter essa questão do preconceito e tudo. Não, sem dúvida. Que nem ele falou lá, não tem pessoal que pode até que, mas aqui o Islã em Caratinga é meio difícil. A gente tentou tirar esse peso. Essa falta de conhecimento, talvez, né? Sim, que tem sim, a galera sempre achar que o Islã vai ter uma bomba. Pô! O pessoal chegou, a grande maioria chegou na sala com essa ideia. Fazendo essa piada, né? Quem vai explodir aqui e tal. Sim. Aí mostramos que tem essa parte, claro, mas tem algo lá atrás daquilo e tem o motivo para isso. Entendeu? E o Islã, eu não sei se... Bom, vamos abordar isso aí depois, porque o menino já tá falando que tá dando tempo ali. Vamos lá. A gente dividiu a nossa sala num teatro. A gente trouxe as pessoas como se elas fossem turistas chegando em Meca para fazer a peregrinação.
E aí a gente passou por uma vila e aí tinham duas mulheres com visões diferentes de mundo, conversando, as duas islâmicas, conversando sobre a liberdade da mulher. E depois a gente passou por um xiita e um sunita conversando sobre isso. A gente abordou a questão do terrorismo, mas foi uma coisa assim muito mais lamentando, sabe? Os dois lamentando o terrorismo. E depois a gente levou eles para dentro da Kaaba, que é um lugar muito sagrado para eles. E mostrou, e depois teve as comidas típicas que a gente... Massa. E a oração também. Parte boa, a comida, top, beleza, é isso aí. Mano, foi um bloco só de apresentação desse trabalho. Agora o segundo bloco você não pode perder, que é a Feira de Religiões que aconteceu no Engenharte 2018. A gente está visitando aqui a Escola Engenheiro Caldas em Caratinga para conhecer um pouquinho das religiões que essa molecada aqui estudou. Então não sai do seu sofá porque a gente está encerrando o primeiro bloco do... Tá ligado! Senhoras e senhores, começando o segundo bloco do Tá Ligado, hoje na Escola Engenheiro Caldas, em Caratinga, onde essa molecada realizou um projeto sobre religiões. Então eles abordaram aí diversas religiões e colocaram isso em trabalhos aqui que foram apresentados para a comunidade. E eu já faço uma pergunta para a galera que pegou os temas assim, não vou colocar mais complicados, mais difíceis talvez, né? Como é que foi... Um exemplo aqui do Islã, o exemplo do Wicca, até mesmo o Espiritismo, né, que são religiões que não são tão comuns aqui em Caratinga, né? Como é que foi apresentar isso? Teve um pouquinho de dificuldade? A galera veio com a intenção de aprender? Ou teve crítica também? Quem pode iniciar falando aí da desavenças aí com... Vamos lá, vamos pro brother lá. Passa o microfone pra ele lá, gente. Então, de primeiro a gente tinha programado toda a nossa sala e tudo mais, até que a gente recebeu a notícia que a gente não tínhamos pais satisfeitos, alguns. Então dentro do rolê já teve pouquinho de rabo preso. Exatamente. Já começou aqui dentro. E o que acontece? Veio a Secretaria Regional de Educação aqui na nossa escola para saber como estavam nossas apresentações e o que ela podia fazer para podar isso aí, para não cancelarmos isso. E algumas apresentações foram mudadas, porque poderiam estar muito pesadas, às vezes, inclusive a nossa foi. E a gente fez de tudo para que o Engenharte pudesse acontecer, porque a gente sabe, a gente reconhece a importância do Engenharte para o nosso bairro e para a nossa cidade. E até da nossa sala, um dos pais de uma colega nossa veio aqui para questionar o que estava acontecendo, o que ela ia apresentar sobre a Wicca. E eu e a Rafaela e algumas pessoas fomos lá explicar para ele qual que era a ideia e o que a gente ia fazer, que a gente não ia envolver ela assim, realmente na religião, porque ela é evangélica. Era isso que eu ia perguntar agora. Geralmente, era um dos grandes... algo que eu temia. Né, justamente isso. De repente, alguém da Umbanda, do Candomblé, ter um parentesco que, tipo, por algum motivo... Ou, infelizmente, a gente sabe que em toda religião tem aquele que é mais devoto, que é aquele que, tipo, se entrega mais, que poderia acontecer isso, né, Vai lá, continua aí. Realmente. E aí o pai dela, que é evangélico, e ela também... veio aqui na escola para saber o que ia acontecer, e a gente falou para ele que a gente respeita a religião dela e que ele podia ficar despreocupado, porque a gente pretende quebrar essa barreira e esse paradigma mesmo. Ninguém ia pegar uma vassoura e ia sair voando. E ninguém ia forçar ela a ser da religião. E ele é pastor. Ah, entendi. E esse foi um dos problemas que a gente encontrou, foi alguns pais... E essa mudança da nossa apresentação que a gente teve que fazer para ficar menos pesada, talvez. Mas seria algo pesado se vocês não tivessem mudado? Ou na cabeça desse cara mais conservador era algo que seria pesado? A nossa sala, a princípio, a gente... Como eu falei no primeiro bloco, a gente dividiu a nossa sala. E dentro da caverna, a gente, na apresentação de sábado, usamos um caldeirão. Mas a gente ia fazer um sacrifício humano.
E aí acharam que ia ficar pesado. A gente não chegava a realizar o ato, nem Claro, encenar o ato, mas a gente chegava a praticamente fazê-lo. Só que decidiram cortar para não causar mais problemas. Entendi. Entendeu? E algumas pessoas consideraram pesado, até que a gente achou mais de boa, mas Tranquilo. teve que respeitar. Maravilha. Falando um pouco sobre as seitas brasileiras, a gente colocou ênfase no Vale do Amanhecer, que era uma seita que tinha muito preconceito, principalmente pelo estilo de vestimenta, essas coisas. Como é que ela é são uma as mistura, vestimentas da galera lá? é sempre tudo muito extravasado, roupas muito coloridas, porque eles tentam harmonizar, sabe, o ambiente. Sim. Tudo muito colorido. Através com das muito cores, eles enfeite. tentam deixar um ambiente mais leve, assim, mais ou menos Sim, isso? sim. E sempre relembrando Pai Seta, Mãe Neiva, Tia Neiva, no caso, cacique, índio, caboclos, princesa. Então, é uma mistura disso tudo. Por isso que fica muito difícil retratar. A gente teve até uma certa dificuldade com a vestimenta da nossa sala. Então, fica difícil. Muita gente não quis entrar na nossa sala. A gente tinha... Dos visitantes, não Sim, quiseram. Dos visitantes. Muita gente chegou lá, na hora que estava lá dentro, já ficou meio recebiado. Porque realmente a gente quis retratar em peso o que é o Vale do Amanhecer. A gente fez todo um teatro do que realmente acontece lá. E, principalmente, na nossa sala, a gente teve colegas que não quiseram nem visitar o Vale. Porque a gente fez a visita. Tem gente que não quis visitar o Vale e estava com medo de fazer as representações de cada sala. O que acontece no Vale aqui que deixou a galera, assim, com esse bloqueio, cara? Então, lá... há muito, tipo, a incorporação de espíritos, de gente que vem para passar alguma mensagem. Sim. Não é macumba, não é trem satânico, entendeu? Mas só vem porque, e tudo por livre e espontânea pressão, eles têm total controle de tudo e como é que fala? Eles conseguem retratar e passar a mensagem que o espírito veio pra pessoa. Muita gente entrou lá achando que ia chegar, ia tremer tudo, entendeu? Mas só que não era isso. Não era isso que acontecia. A gente só retratou mesmo, porque se você quiser pegar, por exemplo, uma encarnação, se você quiser ver isso, você tem que ir no Vale. A escola não autorizou por ser um espaço laico e a gente não pôde fazer, por exemplo, chaves de abertura, até porque a gente não sabia. A gente fez uma visita na qual eles fizeram uma palestra implantando tudo que eles faziam lá, mas eles não deram demonstrações. Foi uma coisa tranquila para todo mundo. Então, o nosso tema é um pouquinho polêmico, porque todo mundo vê a Umbanda e o Candomblé como centro de macumba, eles acham, mas na verdade é o estilo do ritual que eles fazem, sabe? A pessoa acha que é daquele jeito, eles, tipo... Galera vê uma oferenda na rua, atravessa a rua e tal. Mas tem todo um significado, Sim, sabe? sim. Mas a gente também, a nossa apresentação também teve que ser mudada, porque no início a gente realmente, a pessoa entrar na nossa sala, a gente ia falar que, tipo, eu ia falar, eu sou a mãe de santo, a gente ia realmente apresentar um terreiro mesmo, sabe? Sim. Como se fosse o nosso terreiro. E eles pediram a gente para mudar, e a gente teve que mudar toda a apresentação, e dali a gente teve que a gente fez mais, tipo, falou mesmo do que representou. A gente queria ter mais aberto, mas a gente... Foi mais na teoria do que na prática. Igual a mim mesmo, eu vi vestida de caracterizada, né? E eu tava passando na rua, as pessoas estavam me chamando de macumbeira. Eu fiquei assim... Isso, cara, é onde a gente tá vivendo, né, pesado, meu? Sim. Legal. A gente tivemos esse problema de o pessoal vir reclamar, só que a gente viu o seguinte, o pessoal vinha mesmo com essa ideia na cabeça. Queremos sim essa parte no Islã e fizemos o seguinte, vamos mostrar o que a gente quer no Islã, e depois mostramos o que você quer na sua cabeça. Sim. Separamos sunicas e xiicas e queremos mostrar basicamente quem é aquilo, mas não é só aquilo. Quem nos xiitas e nos sunicas, mas não é o que eles pensam iguais e o que querem fazer basicamente nós. A gente não teve esse problema de, como tiveram, tipo, de reclamar antes, porque assim, já viemos com a ideia de que vamos pegar, não vamos pegar o que tem de mal na religião. Por exemplo, você pega o catolicismo e põe a Inquisição. Sim. É basicamente isso que a gente fez. E para vocês, assim, como é que foi o estudo de campo, assim, literalmente, que são os filhos, né, de um rei e tal, tipo, que não se dão e tal, né, que dá essa confusão toda.
O pessoal questiona, sabe da história, literalmente? Não, é isso que eu não gostei, que o pessoal realmente não sabia, mas a gente falava assim, vamos ter que explicar. Vamos ter que explicar certinho. É questão de estudo mesmo. Não tem como vir, não tem algo seguinte, não marca mais que não tem como. A gente foi atrás de livro, internet, e o que mais jogou mesmo foi os professores. Massa, legal. Mais alguém aqui teve dificuldade aí ou não? Não? A galera do espiritismo foi tranquilo? Foi de boa? Eu falei pra eles que pra eles foram fáceis, mas pros visitantes não foram fáceis entrar lá dentro, que as meninas chamando, Deus que vai. Você mesma ficou assim apreensiva com a apresentação deles? Por quê? Sim, eu fiquei assustada. Por qual motivo? Com medo de entrar lá e as meninas te puxar, sei lá, dá meio que medo. É Porque mesmo? as meninas ficam assim, tentando... Dá medo delas voar em você mesmo. Dá uma coisa estranha, meio sinistro. Como foi um ambiente muito escuro, a gente ficou assim mais tenso ainda de estar naquele ambiente, porque as meninas que estavam representando, igual tinha a noiva cadáver, não é? Se não me engano, sim. E tinha outras pessoas lá, como o ambiente era muito escuro, lá tinha só um pisca-pisca no chão. A gente ficou olhando assim e todo mundo caracterizado. Tava assustando. E depois, quando passa, que até ele representou, parece que a enfermeira tira o negócio do corpo dele, é muito esquisito e dá muito susto. Tava todo mundo gritando. Passava naquela sala, você escutava os gritos. Cara, deixa eu perguntar pra eles. Exatamente vocês alcançaram o que vocês queriam com esse projeto? Assim, pelo que eles falaram, foi assim, que a gente quis retratar um umbral de verdade. Para demonstrar como é. Porque algumas pessoas foram para ver como é. Poucos não conheciam. E assim, como foi assustador, foi sim, até pra gente. Até os professores falaram. Cara, ficou muito real e tal. Ficou muito real. Rolou a sala do espiritismo com a Allan Kardec, com a sala de passe, como o Danilo falou. Teve a incorporação, a encarnação, como é que fala? Tipo, a pessoa tá no umbral... as pessoas do sala de passe, todas de branco, salvam a pessoa e pegavam, levavam para uma sala e fazia suas orações como são normais. E juntamente teve a parte do Chico Xavier. Sim. Buscando como ele foi muito bem famoso. Né? Cara, a história dele é cabulosa, né, meu? A história dele, acho que assim, todo mundo acho que conhece, já viu no filme, é uma religião que é retratada em filme, como várias outras, né? E ele, assim, na época dele ali, ele foi, assim... Tem até umas histórias que ele previu realmente algumas pessoas que se desencarnariam, né? Que é o termo que vocês usavam, né? Então, olha só, cara, o assunto ele tá tão frenético que, assim, já acabou. Ou tá ligado? Então vamos combinar o seguinte, vamos fazer a segunda parte desse programa? Vocês estão de acordo? Combinado? Então a galera que tá em casa aí, pode ficar de boa aqui, a gente vai dar continuidade a esse programa, certo? Então, molecada, vocês que estão aí sentados, fica de boa, que na semana que vem a gente volta com mais... Tá ligado!